Vamos ouvir agora um outro conselho, que é o Conselho de Acompanhamento Social dos Recursos do Fundeb, de Betim, o Rogério Gonçalves Pereira, que é o presidente do conselho, para que ele também traga a sua contribuição aqui ao debate. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a deputada Beatriz Cerqueira, cumprimentar a mesa, o coordenador do Sindiúte, Luiz Fernando, e a presidenta do Conselho Municipal de Educação, Ana Paula. Eu venho aqui falar do CACS Fundeb, esse recurso tão importante na manutenção da educação, na valorização das carreiras do magistério. Esse sonho que se tornou realidade em 2007, depois de longa luta, acho que desde que chegaram aqui os portugueses, nunca houve uma fonte de financiamento para a educação, e agora, graças a Deus, e a luta de muitos até morreram em defesa da educação, nós temos esse recurso, o Fundeb. E o que tem o recurso do Fundeb com a nomeação e o funcionário efetivo, o servidor efetivo? O Fundeb, qual que é o principal objetivo do Fundeb? Valorizar a carreira do magistério e dar a manutenção na educação, manutenção e desenvolvimento da educação. Uma cidade que não investe em concursos e nomeações, ele não está aplicando corretamente os recursos do Fundeb, porque com os recursos do Fundeb, os trabalhadores efetivos podem ser pagos com o recurso, depois, no PSS também pode ser pago com recurso, e até na designação, que é o caso do Estado de Minas, que faz designação, pode ser pago com recurso do Fundeb. Não é o caso de Betim, que optou-se por uma empresa, uma OS, uma contratação através de OS, segundo justificativa deles em alguns espaços, que isso traz economia. A gente ainda não conseguiu perceber qual foi essa economia para o município de Betim. No Confundeb, desde que eu estou na presidência do Fundeb, eu era vice-presidente do Fundeb em 2021. O ex-presidente Leôncio Caetano, ele foi destituído do cargo, mesmo com a legislação do Fundeb dizendo que isso não pode ser feito. No capítulo 6, na seção 2, artigo 34, parágrafo 7º, fala, está aqui escrito, veda quando conselheiro forem representantes de professores, de diretores ou servidores de escolas públicas no curso do mandato. Exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária. Mesmo assim, infelizmente, isso foi feito. O ex-presidente é um admirador do Fundeb, entusiasta do Fundeb, ele que, os conselheiros que aqui estão, que são do Fundeb, estou vendo aqui, cumprimento já o vice-presidente Marco, está aí, Marco, grande presidente, também os conselheiros Andréia, Tira e os demais que estão aí, sabem que o Leôncio Caetano era muito comprometido com o Fundeb e estava sempre nos cobrando, querendo que aquilo desse certo. Infelizmente, ele foi exonerado, mesmo contrariando a legislação, e eu fiquei na presidência. E, desde então, eu estou tentando lá com os conselheiros fazer um trabalho o mais sério possível. Já recomendamos, muitas vezes, para a CEMED, para a Secretaria de Educação, a nomeação e a realização de concurso. Nós temos feito isso desde que eu cheguei lá em 2018. A gente recomenda a nomeação e a realização de concurso. Para quê? Para que a educação tenha qualidade. Como disse a presidenta do Conselho Municipal de Educação, o funcionário efetivo, ele cria vínculo com a comunidade. Criando vínculo com a comunidade, o caldo cultural gerado com isso é insubstituível, e todos que estão aqui são funcionários da educação, sabem disso. Na rede municipal de Betim, eu gostaria de contar um caso da educação infantil. Eu fui a determinado estabelecimento um dia, a trabalho, e tinha lá uma professora com uma máquina de costurar. Aí eu achei aquele objeto diferente na creche, na escola infantil. O que faz essa máquina? Ela falou, não, aqui eu costuro os tecidos que vêm, que as mães mandam para mim, para fazer fantasia para os alunos. Achei aquilo muito interessante, de como o funcionário efetivo ele se desdobra, põe até do seu próprio dinheiro, põe até do seu próprio dinheiro. Muitos aqui já colocaram muito dinheiro seu na educação. Então, a gente, como que controla o Fundeb, que faz a fiscalização do Fundeb, a gente recomenda sempre para que tenha concurso público, até porque a Prefeitura de Betim não está em conformidade com os gastos dos 70%, infelizmente, no último exercício, até com os 30%. Está em desconformidade. E por quê? Porque nós tínhamos, em média, mais ou menos 6 mil funcionários efetivos na rede municipal de educação. Em 2020, os PSS e designados foram demitidos e optou-se pela OS.
Então, nós hoje somos em torno de 3.100, acho que o coordenador do Sindiútil vai poder falar melhor dos números, nós somos em torno de 3.100 funcionários, dos quais mais ou menos 740 são do quadro técnico e o restante são professores. Então, a prefeitura não tem conseguido fazer a conformidade de quê? De gastar o recurso nos 70%. Isso só será possível, no meu entendimento, que estou lá no dia a dia do Fundeb, assim que a prefeitura nomear os concursados. Quando a prefeitura optou pela OS, o que aconteceu? Ela está gastando um recurso de outra fonte, que eu não sei como, para pagar a OS, já que o recurso não pode sair do Fundeb para pagar, dentro dos recursos, 70%, para pagar a organização social. Ela só poderia pagar os efetivos, ou os PSS, ou os designados. A gente faz essa recomendação à Prefeitura de Betim exatamente por isso, porque nós somos moradores de Betim, nós queremos o bem da cidade em todos os sentidos. A gente faz as recomendações nessa visão de que, se o município chamar os concursados, nomear e fazer mais concursos, que é isso que nós esperamos, né? Quem trabalha na educação aí, muitos colegas que eu estou vendo aqui já conheço de longa data, que é o quê? Ser nomeado, ter a segurança, tanto segurança financeira como profissional, como dar segurança para essas comunidades. E, dando segurança para essas comunidades, a nossa cidade será beneficiada, muito beneficiada, penso eu. Então, lá no Fundeb, nós temos feito esse debate, cobrado, tem uma autoridade que diz que nós temos a obrigação de dar conselho. Não é isso, não, gente. Nós não temos a obrigação de dar conselho, nós podemos recomendar o que nós fazemos sempre. Assim que a gente detecta uma irregularidade nas prestações de conta, a gente comunica ao órgão responsável, que no caso é a Secretaria de Educação, para que ela corrija essa não conformidade, para que as contas no final do exercício sejam aprovadas. Então, essa falta de nomeação, essa falta de concurso público tem acarretado isso. Nos últimos anos, o município não cumpriu antes os 60% e agora não está cumprindo os 70%, exatamente por isso. O número de aposentadoria em Betim são muito altos, de aposentadoria, de demissões, e não está sendo reposto a esse pessoal com efetivo. Estão optando pela OS, que, inclusive, não pode ser pago com recurso do Fundeb, na fonte 70%. Né? Isso é um problema, ao meu ver, para o município, que no futuro terá implicações. Eu digo isso lá no conselho, e o pessoal que está comigo lá fala assim, ó, uma colega falou assim, olha, você para de falar isso, você está ficando chato, mas eu vou repetir aqui, nessa casa que representa o povo, que todos somos contribuintes, todos. Aqui não tem um que não é contribuinte. Um morador de rua que não tem nenhuma proteção do Estado é contribuinte. Inclusive, talvez contribua mais do que muitas camadas da sociedade, porque ele compra bens básicos e a incidência de impostos sobre esses bens básicos é muito grande. Então, todos somos contribuintes. E o que é o Fundeb? Não é a cesta de impostos que vão para lá? Então, todos aqui contribuem com o Fundeb, sendo governo, sendo sindicato, sendo Fundeb, sendo Conselho Municipal de Educação, seja o que for, você é contribuinte. Esse dinheiro saiu do seu bolso, saiu do bolso do seu avô, vai sair do bolso do seu filho, do seu neto, não tem para onde correr. Para financiar a sociedade, precisa dos impostos. Agora, a gente discute se já que tem o Fundeb, e ele tem que ser gasto 70% com a valorização dos servidores em educação e 30% com manutenção e desenvolvimento da educação, que seja gasto esses recursos na cidade de Betim dessa forma. Que chame os concursados, a gente já recomendou isso para o órgão competente, que é a Secretaria de Educação, para que o município cumpra os 70% e os 30% esteja de acordo dentro, né, das normas legais, dentro da legislação vigente, a Lei 14.113, para quem não sabe, a 14.276, e as outras legislações, né? A LDB, a Constituição, todas falam do mesmo ponto, que é o financiamento da educação. Então, esse tem sido o nosso trabalho lá no Fundeb. Recomendar para que haja a nomeação dos concursados, para que a carreira do magistério de Betim e dos profissionais de educação seja valorizada. Nós temos lá um caso muito emblemático, que é as nossas agentes de serviço, e nós que somos técnicos, eu sou do quadro, eu sou técnico, ganhando abaixo do salário mínimo, que será corrigido agora em junho. Mesmo assim, nós não ficaremos muito tempo, porque o salário mínimo terá correção, então incorreremos de novo no mesmo ponto. Então, é isso que tem feito com o Fundeb. Recomendar e não aconselhar, igual uma certa autoridade sempre fala conosco, vocês têm que aconselhar, não. Se você lê a Lei 14.113, a 14.276, a Constituição, o Confundeb tem que fiscalizar, deliberar
e recomendar. Aí sim, está certo. Agora, aconselhar, infelizmente, não é conosco. Não está dentro das nossas atribuições de acordo com a legislação. Então, eu venho trazer aqui, deputada Beatriz Cerqueira, essa reflexão também para os colegas aí que estão na expectativa de serem nomeados, né? Essa expectativa ela é angustiante, no meu modo de ver. A gente que é da educação está sempre fazendo concurso e querendo ser chamado. Então, eu trago aqui essa discussão. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Rogério, parabenizamos pelo trabalho do Conselho de Acompanhamento dos